Eu fui o primeiro investidor da minha família, com muito orgulho. E hoje eu estou ajudando outras pessoas a serem os primeiros investidores da sua família. A sua mentalidade chega na frente do seu dinheiro. Quebrar padrões se a gente quer prosperar. Se você aprender a dominar a sua mente, você domina todas as outras coisas. O que a gente precisa são pequenos passos na direção certa. Se a gente tem pequenos passos todos os dias, a gente se torna pessoas melhores. Liberdade financeira é ilusão. Fica comigo nesse episódio aqui no podcast Saia do Rascunho, que você vai se surpreender com o que você vai ouvir, sentir e fazer depois de tudo que você vai aprender aqui hoje sobre produtividade financeira. Mais um episódio aqui no podcast Saia do Rascunho e meu convidado de hoje é fundador da maior escola de produtividade financeira do Brasil. Ele, Renan Diego, que fala com mais de 400 mil pessoas sobre liberdade financeira. Não, sobre independência financeira. E você vai construir novos conceitos e uma nova visão sobre esse mercado, porque aqui, ó, antes de começar esse episódio, eu já tive uma aula no bastidor que vai chegar aí para você. Renan, nesse episódio a gente vai falar não só de investimento, né, mas valor de crescimento, de como você construir a tua autoridade no digital, né, com essa base de entrega real, um cara que tem muito presente vários valores que para mim também são inegociáveis, que é a família, que é o crescimento, que é o resultado, que é a riqueza, né? E acima de tudo, como se constrói tudo isso num ecossistema de impacto real, né? Então fiquem conosco nesse episódio, um episódio patrocinado pelo Titanium Club, um ecossistema de educação empresarial que eu lidero e que transforma aí a vida de muitos empresários, profissionais da saúde, mentores, que querem fortalecer a sua autoridade, o seu posicionamento, as suas vendas, o seu crescimento e a sua ambiência, e que junto à nossa metodologia vem multiplicando aí seus resultados no mercado. Seja bem-vindo, meu amigo Renan, na expectativa para desvendar. Liberdade financeira é ilusão. Que massa. Que alegria estar aqui. Obrigado pelo convite. Sempre bom bater um bom papo para poder tirar tudo que a gente tem no rascunho, né? E sair desse rascunho. Então, é um prazer imenso estar aqui. E vamos lá, vamos contribuir com a audiência. Tenho certeza que algumas fichas vão cair para aí para vocês, né? Quem está acostumado muito em buscar a liberdade financeira, a gente já começou abrindo aí o episódio com isso, né? Um passinho antes, só para a gente colocar a audiência na tua frequência. Quem é você? Renan Diego é o pai da Maria Clara e da Alice, esposo da Jaque. E eu costumo dizer que eu sou engenheiro por profissão, investidor por decisão e empresário por missão. Uau! Eu decidi empreender por missão, né? A minha grande missão é fazer a diferença na vida das pessoas, possibilitando que qualquer família tenha os mesmos direitos dos ricos. Explica mais. Direito a ter um carro melhor que você vai andar, não vai quebrar na rua. Não precisa ser um Porsche. E pode até ser. Depende do momento que você está. Mas é você estar um nível acima do que você estava ontem. Então, a minha ideia é ajudar as pessoas a terem independência financeira para elas poderem fazer o que elas quiserem. Colocar o filho numa escola legal e não depender só do Estado. É poder ter um plano de saúde para poder levar os filhos ou ela mesma se cuidar. Então, são coisas que às vezes a gente acha que precisa ser rico para ter. Mas a gente só precisa ter os mesmos direitos dos ricos antes de ser rico. Uhum. E para que isso aconteça? Qual é o teu método? Então, a gente ajuda as pessoas com base em, claro, crescimento financeiro, mas não é só sobre dinheiro, porque eu acredito que nunca é só sobre dinheiro. Então, a gente hoje tem um método chamado PROFAD, né, que é um acrônimo, onde o P... Basicamente, eu desenvolvi esse método olhando para a minha trajetória, né? Então, eu sou filho de pais paraenses, lá de Belém do Pará. Eu costumo dizer que graças a Deus, meus pais não deixaram passar fome. Mas o meu pai não pode dizer a mesma coisa, né? Então, a minha avó sozinha, guerreira, eles passavam muitos perrengues e chegou a passar fome. E eu entendi que a gente precisa quebrar padrões se a gente quer prosperar. Então, a gente vinha ali seguindo de geração em geração a mesma coisa, e eu decidi quebrar esse padrão, né? Tomar essa decisão, né? Cortar, né? Deixar para trás aquilo que eu não queria olhar para frente.
E dali, então, eu decidi criar esse método Profad depois que eu atingi minha independência financeira, depois de ter prosperado financeiramente. E não só financeiramente, mas também profissionalmente e pessoalmente. Porque nunca é só sobre dinheiro. Eu sou engenheiro de formação, era gestor de uma multinacional, tinha um bom salário. Mas eu não tinha uma vida para dizer que era minha, sabe? Então eu tinha uma vida que eu emprestava para a empresa. Eu era a agenda das pessoas. Então dali eu fui olhando para trás e pensei, como que eu posso ajudar as pessoas com a minha jornada de independência financeira, pessoas comuns como eu, que vieram de classe média baixa, para elas conseguirem chegar na independência financeira e terem mais liberdade de escolha, para poder ter o que eu chamo dos mesmos direitos dos ricos, né? E aí eu entendi que, além de tudo que eu desenvolvi, que eu vim estudando, trabalhando, algumas coisas não foram tão essenciais assim, que não precisa, né, as pessoas perderem tempo. Mas o que é essencial para mim? Primeiro, dentro do Profad, o P é de produtividade. Você precisa saber gerenciar o seu tempo. As pessoas que não sabem gerenciar o tempo, elas vivem falando que eu não tenho tempo. Esse deve ser... Eu falo que tempo e dinheiro são as duas melhores desculpas para se dar. Porque pensa assim, ó. Quando fala assim, tô sem tempo. Cara, ela não consegue, tá cheio de coisa para fazer, tal. E dinheiro, quando você fala, eu não tenho dinheiro. Ah, vamos dar uma volta, vamos almoçar. E você fala, tá sem dinheiro. Aí eu falo, se ela tá sem dinheiro, se eu chamar, eu vou ter que pagar. Então tá bom, depois a gente vai. Então são as duas melhores desculpas, tempo e dinheiro. Então primeiro você tem que saber gerenciar o seu tempo. Para quê? Para ser mais produtivo. O R vem de renda. Você tem que saber criar múltiplas fontes de renda. Existem 3 tipos de renda. A renda passiva, a renda ativa e a renda extra. Se você não domina esses 3 tipos de renda, você não vai prosperar de uma maneira tão rápida quanto você espera. Depois vem o O, de organização. Você precisa saber organizar sua vida, seus investimentos, suas finanças, o seu ambiente. Isso tudo vem de encontro à energia. Pensa, se você está num lugar todo bagunçado, a energia não flui. Então você precisa estar organizado até nesses detalhes. Se as tuas finanças estão desorganizadas, é porque você não está sabendo lidar com o dinheiro. Então, organização de uma maneira muito ampla, não só sobre organização financeira. Depois vem o F, de família. A sua família ela pode ser uma âncora que vai te deixar parado naquele lugar, ou ela pode ser uma baita hélice que vai te fazer acelerar de uma maneira que você nem imagina. Mas você tem que saber lidar com a tua família, saber como você... E quando eu falo família, vem de relacionamento. Não só pai, mãe, filhos, esposa, mas talvez o teu ciclo de maior relacionamento. Tem pessoas que os maiores relacionamentos são os amigos, colegas de trabalho. Você saber lidar com esse tipo de relacionamento, você cria laços e você desbloqueia muitas travas e trazem impulsionadores. Beleza, família. Depois vem o A. O A é de abundância, onde você trabalha a sua inteligência emocional. Porque as pessoas elas não são abundantes, a maioria delas elas são escassas. Porque foi como a gente aprendeu a viver nessa vida. É assim, ó. Lembra da greve dos caminhoneiros, um tempo atrás? Uhum. Ah, greve dos caminhoneiros. A pessoa tinha um tanque, tinha caído meio litro, ela já estava na fila para abastecer. Ela não estava se importando se alguém estava vazio, ela queria garantir o dela. Ela vai no supermercado, tira tudo, Covid. Pegou tudo da prateleira para quê? Eu quero safar a minha onça. Eu quero deixar aqui o meu, porque é escasso, é escassez. Eu vou fazer um teste aqui rápido pro pessoal que está ouvindo e assistindo a gente, para ver se você teve um nível de escassez em algum momento. Sabe quando você está numa festa? E aí aquela festa está demorando de passar comida. Aí tem uma hora que começa a passar, o garçom vai servindo um salgadinho. Aí na hora que passa o salgadinho, sabe aquele que você já está perto da cozinha ali, esperou, aí você vai lá, em vez de você pegar um salgadinho, você pega vários. Porque você fala assim, eu não sei se vai passar de novo. Isso é escassez total. Por quê? Você acha que não vai ter mais. Teste da escassez. Não tem para todo mundo, entendeu? E hoje, cara, o mundo ele é abundante e próspero. Tem para todo mundo. Desde que você saiba o que é seu. E tá tudo bem. Então a gente trabalha muito essa parte de abundância, nível de merecimento e inteligência emocional. Por quê? Tem que saber lidar com os tropeços, saber lidar com o teu emocional em todos os momentos. Não só nos momentos de alegria e também nos de tristeza. E nos de alegria é onde a maioria das pessoas cai. Eles acham que eu só preciso saber lidar com o emocional quando a bolsa está em queda, ou quando os negócios não vão bem, ou quando eu tenho algum tipo de estresse. Não. Esse momento, você já sabe que precisa de ajuda. E no momento que você mais está recebendo, que você bateu a meta e recebeu 3 vezes mais, e você não está olhando para o teu planejamento para organizar e saber que o outro mês não tem.
é a hora que mais te derruba. Entende? Então, assim, ter inteligência emocional não só para os momentos bons. Para os momentos ruins, que é o que a maioria das pessoas pensa, mas para momentos bons também. Então, esse daí é o A. E, por fim, do Profad é o D, de diversão, onde a gente traz a qualidade de vida. Quando foi a última vez que você fez um check-up? Quando foi a última vez que você criou um hobby novo? Quando foi a última vez que você teve tempo de qualidade com a sua família? Quando foi a última vez que você falou, hoje eu não vou trabalhar porque eu vou ficar sem fazer nada no sofá? A gente precisa disso. Sabe? Então, ter esses pilares sendo trabalhados, isso vai fazer a pessoa ter produtividade financeira. Em sequência, a tal da independência financeira. Por quê? O que é produtividade financeira? Produtividade financeira não vem só de um marco financeiro. Vem de uma decisão diária. De você ter qualidade de vida enquanto o dinheiro trabalha para você. Então, se você está trabalhando mais do que o teu dinheiro, está errado. Se você está trabalhando e não tem qualidade de vida, está errado. Produtividade financeira é você fazer o dinheiro trabalhar para você enquanto você está curtindo a sua família, o seu lazer, cuidando do seu corpo, do seu espírito, da sua mente. Então, isso é ter produtividade financeira. E qual que é a diferença? Você pode ter hoje. Não precisa ter um marco financeiro. Eu ia fazer essa pergunta. Qual é o marco para que isso aconteça? Não tem marco. É uma decisão diária. Se você acordar hoje e fala, hoje eu vou ter produtividade financeira. O que você precisa para acontecer isso? Eu preciso ter uma qualidade de vida melhor do que eu tive ontem. E o dinheiro está trabalhando para mim. Então, se você faz um investimento que já está trabalhando para você e hoje você decide, caramba, hoje eu vou sair daqui e vou pegar minha filha na escola, coisa que eu não faço há muito tempo. Beleza. Você já teve produtividade financeira. Entende? Então, é esse tipo de ação, porque as pessoas elas estão esperando um resultado muito fora da curva. Mas o que a gente precisa são pequenos passos na direção certa. Se a gente tem pequenos passos todos os dias, a gente se torna pessoas melhores. E aqueles pequenos passos vão gerando dopamina pra gente. E é isso que a gente precisa, porque vai gerando cada vez mais vontade de dar o próximo passo, e o próximo passo, e o próximo passo. Porque a maioria das pessoas, elas falham no planejamento financeiro. E agora falando como um consultor financeiro. Elas começam, você conhece alguém assim que já começou, fez planilha e tal, deu 3 meses ela desistiu. Por quê? Porque ela estava olhando ou para o mês inteiro, ou ela quer um resultado direto. Ela quer chegar no primeiro milhão. Muita gente quer chegar no primeiro milhão. Só que de 0 a 1 milhão existe 999.999 reais. As pessoas querem ir do 0 a 1 milhão. Por que você não vai do 0 aos 10 mil? Do 0 aos 1.000? Do 0 aos 100 mil? Depende do estado que você está. Os marcos, né? Os micro hábitos, eles servem para o financeiro também. Exatamente. Porque, na verdade, toda a metodologia de desenvolvimento pessoal serve para qualquer área da sua vida. Qualquer área. Só que as pessoas não sabem usar. Então, quando você começa a ter esses pequenos hábitos, você vai falando assim, eu quero mais. Caramba. Aí você comemora, por exemplo. Vamos pensar que eu não tenho nada, tô zerado. Aí eu chego, eu nunca tinha conseguido juntar ou investir 100 reais. Aí eu invisto meus primeiros 100 reais. O que você faz? Comemora. Sabe? Pega uma taça de água. Celebrar. Comemora, celebra. Tá, beleza. Uau, chama a família, fala, o que houve? Primeiro investimento. Ou seja, eu fui o primeiro investidor da minha família, com muito orgulho. E hoje eu estou ajudando outras pessoas a serem os primeiros investidores da sua família. As pessoas querem ser o primeiro milionário. Eu falo, primeiro você tem que ser o primeiro investidor. Talvez você vai ser o primeiro empreendedor. Então você precisa ir pequeno, mas pensar grande. Então esse é o primeiro passo. Então produtividade financeira não tem um marco financeiro. Você pode ir aumentando o seu nível de produtividade financeira todos os dias. Ou seja, eu tenho mais dinheiro trabalhando para mim e eu melhoro cada vez mais minha qualidade de vida, melhor. Né? Você tem uma ideia, eu trabalhava embarcado durante muitos anos da minha vida. Sou engenheiro, né? Trabalhava em plataformas, onde eu ficava 35 dias embarcado. E eu folgava depois mais ou menos esse tempo. Pensa numa plataforma, é uma prisão no meio do mar, só que de luxo. De luxo no sentido de eu estou preso ali porque eu não posso sair de lá, mas eu não estou numa cela. Estou trabalhando. Então é algo que você olha e só vê mar. Tá tudo bem para quem continua trabalhando desse jeito. Mas o meu valor, um dos meus valores é a liberdade. Então para mim tá me fazendo mal. Uhum. Então conhecer os seus valores te traz clareza para tomar decisões. Então aqui é um ponto primordial. Busque ter sua produtividade financeira quando? Hoje. Você está ouvindo hoje. Beleza. Já começa a pensar, como eu posso fazer meu primeiro investimento? Como eu posso melhorar minha qualidade de vida? Como eu posso, talvez, me alimentar melhor? Tirar um dia para fazer um check-up. Sensacional. Coisas pequenas.
Sabe? Se a gente parar e pensar, hobby. Às vezes as pessoas estão numa correria louca, né? A maioria da galera aqui é empresária. E assim, eu sou empresário. Tenho 3 negócios e tudo mais. Mas na minha agenda tá meu treino, tá o horário que eu fico com minhas filhas, tá na minha agenda. Eu não tenho agenda pessoal e profissional, tá na minha agenda. Por quê? Minha prioridade. Então, quando tem uma reunião, tá o horário. Não consigo. Por quê? Eu vou levar a Maria Clara pro balé. As pessoas olham assim e falam, tem outro horário aí? A gente marca outro horário. É urgente? É algo inevitável? Eu não vou ser hipócrita. Vai ter momentos que às vezes eu vou falar, olha, eu não vou conseguir levar no balé. Por quê? Pintou uma emergência. Só que isso é exceção e não o contrário. A maioria das pessoas, a exceção é ver a família, pô. É levar a filha pra escola, pro filho. E não pode. Né? Pelo menos essa é a minha visão, né? O não pode é muito forte, né? Você pode qualquer coisa, a vida é sua. Isso aí, né? isso aí. Mas, os teus valores, isso é exato. inegociável. Isso é produtividade financeira. E por que é diferente de independência financeira? Aí sim, independência financeira é um marco financeiro. Você precisa... Qual que é a definição de independência financeira? É você ter uma renda passiva. O que é renda passiva? É aquela renda que entra na tua conta sem você trocar o seu tempo por dinheiro. Na verdade, sem você trocar o seu tempo por dinheiro. Então pensa, eu tenho um investimento onde aquele investimento está entrando na minha conta e está bancando o meu padrão de vida. Se eu tenho um padrão de vida de 5 mil reais e está entrando lá um rendimento mensal de 5 mil nos investimentos, eu tenho independência financeira. Isso é independência financeira. Então é sobre um marco financeiro. É o quanto que eu preciso ter investido que vai me gerar aquela renda que vai pagar o meu padrão de vida. Aí é um marco. Então você precisa chegar até lá. E esse marco, ele é só sobre dinheiro. Quantas pessoas, quantos executivos eu já atendi que eles tinham dinheiro, independência financeira, mas já tinham um casamento destruído, saúde destruída. Não tinham liberdade. Entende? Então, assim, aí não faz sentido, a conta não fecha. Aqui tem um ponto muito importante, que é um marco financeiro. É importante? É. Mas não é tudo ou nada. A ideia de ter produtividade financeira é você chegar na independência financeira com qualidade de vida. Que aí vai ficar muito mais leve. Entende? Quando você chega na sua independência financeira e todos os dias você teve uma escolha diária de ter mais qualidade de vida e o dia trabalhar para você, o que vai acontecer? Não vai ser só sobre dinheiro. Vai ser sobre um marco financeiro. Mas aquele marco, ele veio como qualidade de vida. Então não é tudo ou nada. Entende? Então aqui que é a virada de jogo. Para quem preza pela qualidade de vida, para quem não quer tudo ou nada. Porque o que acontece? Não adianta você ter dinheiro e não ter saúde para usufruir desse dinheiro. Não adianta você ter dinheiro e não ter mais família para você poder usar esse dinheiro. Ou até vai usar. Mas para quê? Para pagar a pensão? Ao invés de estar viajando para Disney com a família? Entende? Então, produtividade financeira é sobre isso. É um marco diário. Todos os dias você pensa nisso. Vários insights. E você que está nos escutando aqui, que está aí, eu tenho certeza, com o seu papel, fazendo o seu check, aprendendo. Fazer eu e o Renan ficarmos sabendo que você teve insights, que você está aí tendo uma ideia, que você vai tirar do rascunho, que você vai mudar alguns comportamentos, que você vai ter atitude diferente em relação ao seu relacionamento com o dinheiro após escutar esse podcast. Então, primeiro, faz a gente ficar sabendo. Segundo, prosperar é crescer e compartilhar. Se fez sentido, lembra, envia para alguém assistir, compartilha com alguém especial da tua família. Eu acho que quanto mais a gente influencia as pessoas que são importantes para a gente, mais longe a gente vai junto com as pessoas que a gente gosta, né? E lembra de seguir o podcast, de marcar aí no YouTube, no podcast, eu não sei em qual plataforma você está assistindo, mas nós estamos sempre presentes aí para contribuir com o teu crescimento pessoal e dos teus negócios. Então, faça isso que aí, quando eu estiver no ar, você fica sabendo imediatamente. É assim, né, meu amigo? Demais, muito bom, muito bom. Certo. Então, falamos de liberdade financeira. Faltou da liberdade financeira. Por que é uma ilusão, né? Por que é uma ilusão? E olha que isso aí eu desmascarei tem 2 anos, 3 anos. Vamos de novo. Por que liberdade financeira é uma ilusão? Porque qual que é o conceito de liberdade financeira? É você ter o que você quiser, ter dinheiro suficiente para você ter o que você quiser a hora que você quiser. Fazer o que você quiser a hora que você quiser. E aí você pensa, mas quem tem muito dinheiro pode fazer o que quiser a hora que quiser. Será? Porque se as pessoas estão bem-sucedidas é porque elas estão sentando em mesas diferentes. Se elas estão em mesas diferentes, sempre vai ter alguém acima dele. Se ele vai ter alguém acima dele,
será que ele vai conseguir chegar no que ele quer naquele momento? Então, liberdade financeira é qual que é o número que eu preciso ter, que eu vou ter o que eu quiser a hora que eu quiser. E eu trago um exemplo. Quem é o homem mais rico do mundo hoje? Elon Musk, né? Ok. Fazem alguns anos que ele quer ir para a Lua, para Marte, né? Ele quer ir para Marte. Faz alguns anos. Ele falou, eu vou para Marte. Se ele tivesse liberdade financeira, ele iria quando? Naquele momento. Eu vou para Marte, vambora. Me coloca aí onde eu tenho que ir, eu vou para Marte. Eu tenho dinheiro, toma. O que ele precisou fazer? Investir muita grana, muita grana para agora tá começando a SpaceX lá dar certo. Então, assim, entende o que eu quero dizer? Não é só sobre eu quero ou vou. Ah, mas você tá dando uma coisa muito... Ué, mas ir para Marte é algo muito... O teu Marte pode ser... Exato, entendeu? Então, qual é assim, o seu Marte? É para ele. E isso eu peguei numa roda com o Flávio Augusto, por exemplo. A gente estava exatamente no Clex. E aí, 3 anos atrás, a gente conversando e o Flávio falando lá que ele tava conversando com algumas pessoas lá da liga do MLS de futebol, né, lá dos Estados Unidos. E ele falou, vocês falam aí que eu sou bilionário e tal, não sei o quê. Que vocês não viram os caras de lá. Eu sentava na mesa, eu me sentia um pequenininho. Porque eram os maiores empresários dos Estados Unidos, pra você ter ideia. Né? Ou seja, bilionários em dólar. E aí o Flávio hoje é em dólar, mas tipo, né? E ele olhava e falou, cara, os caras falavam tal coisa. Eu falei, caramba, aquilo lá eu vou ter também ainda. Eu falei, como assim? O Flávio, que é um bilionário, a gente tem maior inspiração nele, ele não tem alguma coisa que o cara lá tem, sabe? Então, assim, ali a ficha caiu. Eu falei, cara, liberdade financeira é uma ilusão. Compreendi. E o que acontece? Quando eu cheguei no meu primeiro milhão, eu comecei a querer buscar essa tal liberdade financeira. E aí, no primeiro milhão, pra mim, era liberdade financeira. E aí, o que Pode aconteceu? ser um grande tropeço, né? Aí eu queria morar numa casa de condomínio e tal, fui pra casa. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu fui pra casa, eu comecei a ver que o meu carro parecia eu tive um Celta, o primeiro carro que eu tive foi um Celta. Aí depois eu tive um Jeep Compass, né? E aí eu cheguei, o Jeep Compass, onde eu morava, era o top, eu só via o meu, por exemplo, no ambiente que eu tava. Quando eu fui para outro ambiente, era igual um Celta no ambiente que eu tava, por exemplo. Aí era BM, aí era Porsche, aí eu falei, caramba, cara. Então tem que ter um próximo nível, porque eu acho legal, não porque as pessoas têm, mas, pô, eu tenho vontade de ter uma BM e tal, entendeu? E aí você começa a ver, tá, mas o que eu preciso? Pô, hoje não dá, é irracional, planejamento financeiro, você fala, até dá, mas aí não vai. Tá bom, aí você conversa com uma galera que tem jato. Aí você, caramba, dá pra comprar um jato? Quanto que é? Aí você, quanto que é? Cara, manutenção normalmente, pra você manter um jato é 100 mil reais por mês e tal, dependendo de onde você vai. Aí eu, entendi. Tipo, entendeu? E aí eu comecei a correr atrás do rabo e fiquei frustrado. Ou seja, eu tinha já alguns milhões, só que eu olhava e eu falava, cara, quando que eu vou chegar nessa tal liberdade financeira? E aí eu fiquei frustrado, de verdade, com grana e frustrado. Até que a ficha caiu. Eu falei, cara, essa liberdade financeira é uma ilusão. Eu vou ficar correndo e não vou conseguir chegar. Então eu preciso ter uma vida com produtividade financeira independente do marco financeiro que eu tenho. Porque eu vou usufruir muito mais da minha família, da minha vida. E a minha independência financeira é um marco financeiro para o padrão de vida que eu vou ter, que eu tenho. Então, quando eu atingi minha independência financeira, eu tinha um padrão de vida de 5 mil reais por mês. Eu ainda era engenheiro, eu nem empreendi. Mas eu continuei morando no lugar que eu morava, subúrbio do Rio, um apartamento de 52 metros quadrados. E aí eu fui aumentando esse nível de independência financeira. Entende? Então, quando você pode e deve aumentar o teu nível de independência financeira. Talvez você está começando, é 5 mil hoje, daqui a pouco é 10, daqui a pouco é 20, daqui a pouco é 100. Daqui a pouco você fala, 100 mil por mês daqui a pouco é normal para você. Aí você vai buscar os 150. Então, você sim pode aumentar o teu nível de independência financeira. Mas tem que ter com qualidade de vida. Porque senão, você só vai querer usufruir quando chegar. Mas no final das contas, você tem que curtir toda a jornada. Uhum. Eu uso um termo que é não construa o seu milionário miserável, né? Quando você construi tudo aquilo que você queria, você está vivendo a maior miséria da sua vida. Né? Então, eu acho que o dinheiro ele nos transforma mais daquilo que a gente é. Exato. Se a gente fizer toda essa construção pautada em valores, pautada em escolhas, pautadas naquilo que cabe, né? Tem que ter um equilíbrio emocional muito grande, porque conforme os lugares que você se coloca, para você se frustrar com a tua própria construção, Rápido, né? é muito rápido. Então, eu diria que a maior preparação, né, baseada aí na minha visão de mentalidade,
É você preparar uma frase que a gente falou lá no podcast, né? Na entrevista que você fez. A sua mentalidade chega na frente do seu dinheiro. Né? Então, quando você compreender isso, você vai entender que é sobre a sua independência e não sobre a liberdade dos outros. Exato. Porque ela não é a sua. É uma ilusão. O que eu vou fazer com essa tal liberdade, né? Tem até a música lá, antigamente, aquele pagode. Então, você fica ali, ó. Aí vai, eu andei errado, eu pisei na bola. Por quê? Eu tava trocando quem mais amava por uma ilusão. Boa, até música. Entendeu? Sensacional. Você vai atrás da tal liberdade financeira, daqui a pouco você esquece. Você fala, não, se tem gente lá, eu vou trabalhar mais, vou rampar mais, vou ficar mais. Aí você entra num ciclo que era o que você desenhou que não era pra ser. E aí você volta pro rascunho, mesmo depois de já ter feito um livro. Olha que louco, né? Louco, muito louco. Então, por isso que eu falo que produtividade financeira é uma escolha diária. Bom, vamos lá. Com toda essa experiência pessoal, com a vivência, ensinando 3 aprendizados sobre independência financeira, que tem que ficar na linha, assim, ó. Pá! Você não precisa ter R$1 milhão para ter independência financeira. Só precisa saber o quanto que é o teu padrão de vida e saber o quanto que você vai colocar no investimento, quanto ele vai te render no ano, que ele vai te dar aquela renda que você precisa. Então, você tem uma ideia. A minha independência financeira, eu atingi quando eu cheguei em R$500 mil investidos. Por quê? Eu já conseguia gerar uma renda de 5 mil por mês, que era o meu padrão de vida. O meu salário era maior que 5 mil, mas o meu padrão de vida era de 5 mil. E o que acontece quando eu entendo isso? Que eu não preciso de 1 milhão para ter independência financeira. Eu comemoro. Eu vibro. Eu consigo me apossar da independência financeira. E agora eu tenho independência financeira. Eu sou independente financeiramente. Isso muda o jogo total, sabe, Fernanda? Quando isso muda na cabeça da gente, o papo vira outro. Na decisão, no movimento, na estratégia. É sensacional isso. É outro. Então, talvez a pessoa tá ouvindo a gente, ela tem um padrão de vida de R$3 mil. Ela vai chegar muito rápido. Ou talvez teu padrão de vida é alto. E se teu padrão de vida é alto, é porque você precisa de mais dinheiro e tá tudo certo. E você vai construir aquilo também. É decisão consciente. E a independência financeira não é sobre o quanto você quer ter de padrão de vida. É sobre a tua realidade hoje. E aí você vai aumentando os teus marcos. Então percebe que quando eu atingi minha independência financeira, eu não me mudei para um casarão, não fiz nada disso. Eu continuei com o padrão que eu tava. Para quê? Os 5 mil de renda que entravam era direto para os investimentos para aumentar minha independência financeira sem abrir mão da minha qualidade de vida. Então, se teve uma vez que eu precisei ir para a Disney com a minha família, com a minha esposa na época, eu morava com ela ainda, tá tudo bem. Aquele mês eu não vou investir, porque eu vou viajar. Então eu tô livre, tô bem com isso, sabe? Não é também só olhando, porque tem muita gente quando começa a investir, que é só botar dinheiro, esquece a qualidade de vida. Por isso que eu falo, a qualidade de vida tem que vir em paralelo com o dinheiro trabalhando para você. E aí, conforme você vai colocando, potencializando a tua renda que você já está acostumado a investir, mais a renda passiva que entra da tua independência financeira, você acelera muito. Aí depois dos 500, chegar no 1 milhão foi muito rápido. Entendeu? E aí, beleza, agora o padrão de vida já é de 12. Já dá para melhorar. Depois, agora é de 15. Agora é 20. Entendeu? E aí, não tem limite. Eu tenho meu próximo marco, nível de independência financeira. Mas hoje eu já tenho independência financeira, o padrão de vida que eu tenho hoje. Mas eu olho, é aquele lance, tipo, se eu estivesse olhando para liberdade financeira, eu tava frustrado. Mesmo com padrão de vida bom. Mesmo com independência financeira. Sensacional. Porque eu ia olhar o outro bilionário que mora numa casa de não sei quantos metros quadrados, né? Eu ia falar, mas eu não moro ainda. E eu não posso comprar agora. Entendeu? Aí a gente começa... Despertar sentimentos que atrapalham o nosso crescimento. E aí não faz sentido. Muito bom. Então, primeiro é o padrão, aqui você falou, o nível, os teus 3 aprendizados, eles se englobam dentro dessa fala. Teus principais aprendizados. A independência financeira, na verdade, independência financeira, você não precisa ter 1 milhão, é o primeiro. Segundo, olhe para a tua qualidade de vida enquanto você está na tua jornada de independência financeira. Perfeito. Terceiro, não abra mão dos seus valores. Perfeito. Porque isso vai te ajudar, por mais que você ache que não. O meu valor de liberdade me fez tomar a decisão de sair da área de engenharia, por exemplo. Mesmo gostando de engenharia. Perfeito. Mas eu gostava muito mais da minha liberdade. Eu identifiquei um valor aqui, eu vou usar ele para fechar a nossa entrevista aqui, que é a família. Qual é o conselho que você deixa para as tuas filhas através do podcast Saia do Rascunho, que pode impactar muitas famílias no Brasil? Isso é forte, né, quando a gente fala com os filhos, porque eu passo tanta coisa para elas. Se eu fosse passar um único aprendizado para elas,
Aprenda a dominar a sua mente. Só isso. Porque se você aprende a dominar a sua mente, você aprende qualquer outra coisa. Aprenda a dominar a sua mente. Se você aprender a dominar a sua mente, você domina todas as outras coisas. Porque eu poderia falar, eu ensino para elas sobre vendas. A Maria Clara tem 7 anos e a Alice tem 4. Eu ensino sobre vendas, educação financeira. Mas se elas não sabem dominar a mente, não vai adiantar. Agora, se elas dominam a mente, aprender sobre vendas, qualquer outra coisa, é moleza. Então, assim, a mente, a gente precisa saber dominar a nossa mente, porque a mente mente. Domine a sua mente, porque a mente mente. E você não pode ser o seu maior inimigo. Exato. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua generosidade em compartilhar teu conhecimento. De novo, reforço, se fez sentido para você, se caiu alguma ficha, se você teve algum insight, faça o Renan ficar sabendo, dê um feedback, faça a gente, né, compreender que isso chegou aí até você. Essa é a nossa recompensa extraordinária, né? O quanto a gente pode impactar com a nossa voz, com o nosso talento, com o nosso propósito, as pessoas que nos acompanham. E aqui no podcast Saia do Rascunho, essa é a missão. Muito obrigada por ter você aqui. Lembra, curtir, compartilhar, espalhar, fazer a gente ficar sabendo. Obrigada pelo teu tempo. Foi um prazer, viu, Fê? Obrigada pela tua generosidade, acolhimento também na tua cidade. Por tudo. Muito, muito obrigada e conte comigo. Quer deixar alguma mensagem final? Foi um prazer. Galera que quiser me acompanhar, segue nas redes Isso. sociais, manda mensagem, Renan Diego Oficial. Por favor, Tô sempre por Renan lá. Diego Oficial, Instagram, Instagram, YouTube. YouTube Produtividade Financeira. Eu tô em todas as redes sociais, LinkedIn, tudo se encontra Renan Diego ou Produtividade Financeira também. No YouTube, Spotify, a gente tem podcast também. Então é um prazer estar aqui contribuindo com vocês. Conta comigo sempre, poder servir Obrigada. a sua audiência e te servir, tá bom? Sensacional, vou deixar todas as informações na descrição desse podcast. Muito obrigada e até o próximo episódio.